complexo, com obra ampla, não vou pretender, não vou aqui sustentar a pretensão de ser especialista, tão somente um leitor atento, interessado, não comprometido com a obra de Foucault, com os aspectos dela que têm eventualmente contribuído para a formulação de minha posição de sujeito como um intelectual, um pesquisador e um sujeito social, na verdade, alguém que busca qualificar a sua voz, não apenas nesse sentido. Também eu quero dizer que um pouco do que eu vou trazer aqui, algumas notas para vocês, na verdade, tem muito a ver com a experiência de discussão, de debate que eu tenho tido sobre determinados aspectos da obra de Fanon com os meus alunos, não? Nesse semestre, agora, essa semana, encerrando 2 disciplinas, uma na graduação e outra na pós-graduação, em ambos os casos discutindo Fanon, na pós-graduação um capítulo dos Condenados da Terra, na graduação outro capítulo do Pele Negras, Máscaras Brancas, assim como no semestre anterior, não? No programa de pós-graduação em Estudos Étnicos Africanos da UFBA, onde também podemos discutir algo da obra de Fanon. Li recentemente, eu não começaria dessa forma um pouco também ainda nessa chave ainda de abertura, digamos assim, não? Li recentemente um texto de 2003 de Antônio Sérgio Guimarães, que é um pesquisador baiano, mas radicado em São Paulo, uma professor na USP já há alguns anos, mas que foi meu professor com muito orgulho e muita satisfação na minha graduação na UFBA de São Lázaro. E li recentemente um artigo agora que não é agora recente, mas que eu li apenas agora, não, de Antônio Sérgio, um artigo no qual ele discute a recepção da obra de Fanon no Brasil, não? E ele vê como eu diria, dois caminhos, digamos assim, não? Ou 2 eixos, do ponto de vista do ambiente acadêmico, institucionalizado, ou mesmo da esquerda marxista branca, há uma recepção fragmentada, motivada por razões que vocês podem imaginar, não? Pela tradição do marxismo, de um lado, pela tradição marxista, não? Que enfatiza a classe como uma categoria fundamental para o processo emancipatório, não? E obviamente, de outra parte, em função da resistência nacional brasileira, não? Que ainda é muito importante, não? Muito tenaz, não? A considerar a raça como categoria prevalecente e relevante ou questões raciais no ambiente social, político ou cultural brasileiro, não? Então, na academia, digamos assim, uma recepção fragmentada e algo esparsa. Antônio Sérgio lembra que, ou refere, não, de acordo com o depoimento de Walter Silvério, professor não fiscal, que Ottaviani, quando retornou do exílio na Europa, começou a introduzir o Fanon nas suas disciplinas, não? Ainda assim, não haveria, e acho que o Valdir apontou bem, fico feliz, não? Imagino que vocês também são muito espertos, não? E abrir esse ciclo com Fanon, que é um autor, acho que muito emblemático, não? Desse paradoxo de um pensador que tem a dimensão e a centralidade de Fanon numa sociedade de maioria negra, no qual esse pensamento é residual ou é vestigial, não? Quer dizer, como vocês então apontam. Mas também, de algum modo, diz Antônio Sérgio, no outro eixo, que seria o eixo do ativismo negro, dos militantes negros, haveria também uma recepção tardia e algo fragmentada também da obra de Fanon, por razões talvez menos claras. Tudo isso, Antônio Sérgio diz, talvez ele aponta, possa começar a mudar, não? E Fanon possa aparecer, não? De modo mais efetivo nas listas bibliográficas, não? No conteúdo das disciplinas, e também no corpus, digamos, principal da reflexão crítica, não? Na filosofia, na ciência social no Brasil, a partir do momento, diz Antônio Sérgio, em que tenhamos uma presença negra na universidade mais efetiva, não? Então, desse ponto de vista, como estamos, enfim, vendo aqui, observando aqui, justamente na UFRB, não? Quando nós mesmos nos ocupamos em interrogar sobre o nosso destino e a nossa condição como sujeitos políticos ou sujeitos da inteligência, ainda assim, Fanon aparece, ou pode aparecer, não? Vencendo ambas as resistências que Antônio Sérgio indica, tanto a
o obscurecimento, não, que a ideologia racial brasileira lança sobre o problema racial brasileiro, assim como também a prevalência da categoria classe nesse formato algo estreito, não, que durante muito tempo pareceu prevalecer nos ambientes acadêmicos e intelectuais da esquerda marxista branca no Brasil, não, como tem sido então apontado. Bom, dito mais uma coisa, na verdade, não, a guisa de introdução. Eu comunico com o Valdir que tem uma coisa mais informal, então não preparo exatamente nada. Entretanto, para organizar meu pensamento, acabei tomando aqui algumas notas, não? E é um pouco isso que eu vou compartilhar com vocês, no espírito de fomentar efetivamente a discussão, a inquietude, não, o desassossego, e que possamos discutir, debater. Então não vou falar muito, inclusive vocês observem que minha voz não é assim tão sensualmente rouca, usualmente não, é porque de fato estou algo prejudicado hoje. Bom, eu queria começar com um poema, não? De um autor muito conhecido, não? Mas que aqui imagino propor uma leitura, como que eu diria, uma leitura desconcertante, talvez. Vamos ver se ela é eficaz ou não. O autor é Gregório de Matos e Guerra, e vou ler um trecho do poema chamado Defina a Sua Cidade. De 2 Fs se compõe essa cidade, a meu ver, um furtar, outro fuder. Se de 2 Fs composta está a nossa Bahia, errada a ortografia, a grande dano está posta. Eu quero fazer uma aposta e quero um tostão perder, que isso há de perverter. Se o furtar e o foder bem, não são os Fs que tem esta cidade, a meu ver. Ora, a articulação entre sexualidade, violência e poder que aparece no teatro colonial, para o qual Gregório é uma testemunha muito invulgar, digamos assim, muito singular, não? Porque, como vocês sabem, Gregório, a despeito, observa, de todos os entraves, não? A despeito do horizonte cultural circunscrito, contingente que ele tinha, pôde documentar diversos fragmentos, não, ou instantâneos da vida cultural da Bahia colonial no século XVII, eivado, não, atravessado esse teatro, esse cenário colonial, não, pelas articulações de poder, sexualidade, violência e, obviamente, raça. Longe de mim, entretanto, fazer aqui uma leitura modernista, não, ou antropofágica de Gregório de Matos, que é tão comum, não, reduzindo, digamos, talvez, o potencial de abertura crítico, não, que esses fragmentos instantâneos da vida colonial representam na chave, eu diria, assimilacionista, não? Ou sintetizante, despolitizante da antropofagia cultural modernista, a chave carnavalizante, não? Eu vou usar aqui um neologismo horrível, ou baobística, no que se consagrou em releituras posteriores no modernismo de 22, não? Ou mesmo no tropicalismo, e que está entronizada, não? No centro das representações sobre a nossa identidade, eu insisto, como uma farsa, não? É uma farsa assimilacionista. Então, longe de mim, buscar ler Gregório de Matos a partir do ponto de vista pós-moderno, não? O que o plano significa despolitizante ou líquido, não? Ou maleável, fluido. Inversamente, Gregório enfatiza com ironia, não? Com mordacidade, justamente a dureza, não? E digamos, a incongruência material, carnal da escravidão, da violência e do desejo no ambiente colonial. Assim, preferiria enfatizar uma leitura disjuntiva, não, que desmembre, que enfatize a incompletude, não, das possíveis leituras dessa abertura para o mundo colonial, desse retrato, desse instantâneo que faz Gregório de Matos do mundo colonial, para interpelar justamente esse momento colonial que permanece, não, que se prolonga. Então, ler Gregório numa chave disjuntiva ou crítica é interpelar essa mesma articulação, como eu disse, assimilacionista, não? Sintetizante, pós-moderna, antropofágica ou fluida, que insiste em cercear possibilidades então subversivas da leitura do texto cultural, como aparece em Gregório de Matos e em outros autores, não? Esse momento colonial que no Brasil se prolonga, e aqui em Cachoeirão, enfim, eu acho que se é um pastiche, me perdoa a franqueza, se é um pastiche do colonial no Brasil, Cachoeira é um exemplo
fenomenal. Não é à toa que a Globo vem aqui filmar a memória de um Brasil atávico, passado, romano, fluido, não? Que escorre como as águas do Paraguaçu, como imaginário colonial, eu repito, insiste em estabilizar ou em fixar para essas leituras, não? Propor então a leitura disjuntiva desse momento, justamente para ressaltar a articulação sexualidade, violência e poder com a própria gramática do poder colonial. Ora, essa interpelação, essa interrogação para um sujeito, para alguém como eu, não, alguém que vive em minha situação, e eu uso aqui a expressão situação tal qual usaria o regimento socialista por excelência, não? Assim como Sartre, não? Tanto Edson Gomes como Sartre falariam também em situação ou na contingencialidade na qual o sujeito pode encontrar a própria identidade. Para alguém como eu, essa interpelação do peixe colonial só pode ter um objetivo, não? Que seria a própria descolonização. E por isso, não? E daí, para que Fanon, não? Obviamente para nos permitir, como dispositivo discursivo crítico, essa mesma descolonização. O como e o porquê e a importância da descolonização, que ainda é urgente, não? Talvez possamos discutir isso, eu imagino que vocês também tenham muito a dizer sobre isso, não? Enfrentar e assumir a radicalidade de um processo descolonizante significaria desarmar, não? Desatar esse nó que parece uma síntese, não? Entre sexualidade, poder e violência, não? Que parece conformado, não? Parece assumir o formato de uma sensualidade, não? Malemolente, de um jeito de ser, de um jeito de corpo, não? Me recordo, há anos atrás, algo que de fato me impressionou bastante, não? O Eduardo Gianetti, esse economista que é consultor da burguesia nacional, faz oficinas de filosofia para empresários, não perguntava: o Brasil pode modernizar-se, desenvolver-se, pode assumir a igualdade como um valor efetivo e permanecer o Brasil, não? E permanecer essa sociedade sensual, alegre, espontânea, não? Carnavalizada, antropofágica que nós conhecemos, não? Essa é a pergunta que temos que fazer diante do imperativo da descolonização, não? Que é o imperativo da libertação ou da emancipação para aqueles que, como nós, vivemos nessa situação, não? Aqui às margens do Paraguaçu, no teatro colonial, reposto como um cenário ou como um pastiche, não? Desarmar esse nó, sexualidade, violência, poder e raça, obviamente, não? Também é libertar o homem colonizado, que em Fanon é o negro, não? O sujeito racializado, dele próprio, de si mesmo, não? E esse, obviamente, é o ponto fundamental. Essa libertação só seria possível, do modo como, então, proponho ler, digamos, de um modo, como eu disse, parcial, obviamente, não, a obra de Fanon, através de um programa, e essa é a expressão de Fanon, de desordem total, não? Porque esse nó, não, essa articulação, essa contingência, essa injunção que buscamos disjuntar ou desconstruir, é uma ordem instituída, não? Que, mais uma vez, citando Fanon, invade a casa e a mente do colonizado, não? O imaginário e a economia política, a infraestrutura e o inconsciente, que, como Fanon diz, enfatiza bastante, não? Colapsam no mundo colonial, não? O inconsciente e a economia desabam, não? Como uma coisa só, como uma mesma catástrofe, não? E essa catástrofe é a situação colonial e é a situação do sujeito colonial, não? Como então estamos buscando discutir. Haveria então em Fanon, poderíamos ler, uma verdadeira economia política do imaginário, não? Lembremos da insistência de Fanon nos sonhos, no imaginário, no inconsciente, não? O modo como Fanon lê, por exemplo, o transe, não? Como ele fala, o êxtase muscular dos nativos, não? Como essa rebeldia que não encontra um modo de articulação e que se articula no corpo como um frêmito, não? Como transe, como uma transcendência, eu diria, sem horizonte, não? Como uma transcendência enclausurada. Ora, então esse programa
de desordem total, dessa ordem instituída, não, no inconsciente e na economia política, poderia aparecer, eu diria, em 3 níveis de articulação. E eu fiquei buscando um pouco um modo de pensar isso, quer dizer, porque eu não gostaria de dar a impressão que se tratava de uma superposição em camadas, quando eu falo em níveis de articulação, mas em modos de integração. Então, fiquei pensando numa metáfora, talvez algo como um organismo ou como um engenho, não? Que tem estruturas internas que garantam a sua integração, assim como estruturas de comunicação, não? Um segundo nível, e uma forma geral, não? Que é a integração de elementos internos com esses elementos comunicantes, ou como a árvore, tem raízes, vasos, folhas e o seu formato geral, não? Então, quando eu falo, então, treino e articulação, eu penso nesse sentido, digamos, talvez um pouco mais complexo e não meramente como camadas não superpostas. O primeiro nível, poderíamos talvez dizer que seria um nível subjetivo, não? Quer dizer, níveis para esse programa de desordem. Um nível subjetivo ou desejante. Fanon pergunta, o que quer, o que deseja o homem negro? Ele próprio responde, não? O homem negro deseja o lugar do colonizado, o lugar do colonizador, a casa do colonizador, a mulher do colonizador, não? Ele deseja fundamentalmente ser outra pessoa, não? Para não ser mais o outro da ordem colonial, como Giovanese, o abandônico de peles negras, máscaras brancas, não? Ser outra pessoa para ser ele próprio, não? Porque no mundo colonial, no mundo antinegro, o negro é sempre aquele que não pode ser, não? Insiste Fanon, a precariedade ontológica, não, para a existência desse sujeito negro, não. O negro não tem resistência diante do olhar do branco. O negro é projeção de um fantasma. O negro é uma fantasia, um delírio, não, na verdade, da mente colonial. Não pode ser assim ele próprio. O que ele é, não é justamente tudo aquilo que o nega como um ser humano, não. É bem evidente, não? É um tema, obviamente, complexo e denso, não? Estou aqui apenas apontando um segundo nível, diríamos, talvez seria um nível histórico, não? Com uma marca, quer dizer, com uma própria, o reconhecimento, não? Ou assunção disso que eu estou chamando de, obviamente, seguindo a leituras, ou melhor, seguindo um pouco ao rastro que Fanon faz em relação à obra de Sartre, a situação, a contingência colonial, não? Que é, enfim, que só se realiza por meio de suas contradições, violências, indignidades, roubos e mentiras passadas. Não acho, quer dizer, acho que nunca é demais enfatizar a dimensão historicizante, não, do pensamento de Fanon, talvez notadamente em Os Condenados da Terra, não. Quer dizer, o processo de descolonização é um processo histórico, não, que como ele descreve de modo brilhante, não, arrasta os sujeitos, não. Quer dizer, a pergunta é como os sujeitos se colocam diante da história, não? Quer dizer, não há lugar para voluntarismos, não? Muito menos para idealismos, não? Quer dizer, a história, em sua materialidade, não? Em sua tragicidade, se impõe a expressão como uma roda viva que arrasta os sujeitos, não? Então é diante da história, e essa história de indignação, de indignidade, de ultraje, de violência que arma o cenário para a situação colonial. Essa história tem como centralidade, como eu disse, como eu gostaria de dizer, de pensar uma efetiva economia política da violência, não? Quer dizer, ou talvez, vamos dizer, a violência como modo de produção, não? Quem somos nós? Há uma resposta marxista, não? Fazemos a nós mesmos nossa consciência imaginária por meio de relações que contraímos para produzir a vida material, não? Então, a violência em Fanon aparece como esse modo de produção, não? Colonial, da vida, digamos, econômica, mas também da vida, como diria, da vida subjetiva, não? Desses sujeitos uns diante dos outros, não? E por fim, um nível, como eu disse, então, análogo a esse nível da forma ou da completude, que não sei se é uma boa expressão, não? Mas que, digamos, organiza as diferenças com um modelo, um nível, então, exatamente subjetivo e histórico, que eu chamaria de revolucionário, efetivamente, não? Que nesse sentido, então, assume a violência, que é um tema importante, não? Obviamente, Fanon, ele chama a violência anticolonial de praxis absoluta, não? Quer dizer, o meio régio, o meio fundamental
não meramente para derrubar, porque observem, uma ordem instituída ou para assaltar a Casa Grande ou destruir o palácio do governador, mas para destruir a subjetividade colonial, não? Para que o sujeito negro seja um homem de verdade, precisa enfrentar a violência, não? Porque a violência que, como essa modalidade de economia política, não, que o constitui historicamente e subjetivamente, não, como Foucault desenvolve de maneiras diversas e sempre brilhantemente, não. A violência tem uma dimensão catártica, não. As leituras, algumas leituras contemporâneas, não, de Fanon, por exemplo, Associados ao nome de Frank Wilderson III, enfatizam essa dimensão, digamos, catártica, não? O transcendente, talvez, não, da violência. Então, discutindo, por exemplo, a luta anticolonial no espaço do apartheid sul-africano, não? Frank Wilderson insiste, não? Quando, numa circunstância determinada, decidimos enfrentar a morte, percebemos que ali estávamos de fato vivos, o que não estávamos antes, não? Éramos escravos, não? Até decidimos enfrentar a morte. Então, o Wilderson enfatiza, não há aqui nenhuma apologia do auto-sacrifício, ainda que Huey Newton, o Pantera Negra, tem escrito um livro Suicida Revolucionário, não? E outro chamado Morrer pelo Povo, não há aqui, exatamente em Wilderson, uma apologia do martírio, não? Mas o reconhecimento de que a vida vivida sob o peso do racismo colonial não é vida, não? Ou não é vida humana plena ou efetiva. Desse ponto de vista, então, a violência como essa praxis descolonizante é o antídoto, não? O antídoto emancipatório diante de uma realidade, não, de uma objetividade, não, de uma racionalidade que só pode ser delirante, ou paranoica, ou alucinatória, não? Porque a realidade vivida como um pesadelo. Como pode ser assim, não? O horror da violência gratuita, não? O sadismo, não, com o seu cortejo, não? Obviamente, com todo o seu invólucro, não? De sexualidade, não? De desejo. Lembremos das imagens de Abu Ghraib, não? Quer dizer, não bastava aos soldados, homens e mulheres de bem, essa expressão maldita, não? Pessoas de bem. Homens e mulheres de bem fizeram fotos com prisioneiros subjugados, despidos, em posições humilhantes, simulando o ato sexual. Por que a sexualidade, não? Aparece de novo aqui, nesse caso, não, em Abu Ghraib, como o veículo principal da violência e da indignidade contra esse sujeito colonial, não? Ora, a emancipação por meio da violência catártica, transcendental, é o antídoto contra um mundo que é irreal, não? Que é um pesadelo, que é um mundo alucinatório ou paranoico, não? A emancipação de si é a transformação histórica. A transformação histórica é a transformação de si, não? Em Fanon, essa, digamos, como diria, há uma conjugação, não? De algum modo, eu não sei bem se essa expressão é uma conjugação, talvez possamos pensar juntos, mas uma articulação, não? Dessas duas dimensões, justamente no sentido, não? Desse colapso da infraestrutura e da superestrutura, não? Por fim, sendo, então, um objeto, não? Uma representação, uma fantasia, uma máscara, não? Às vezes de carnaval, a nega maluca, ou as tranças de dreadlock que se vê em Salvador, no Pelourinho ou outros espaços turísticos, sendo então um objeto, não, de Fanon, achava que era um agente, um sujeito. Perceba que sou um objeto no meio dos outros, não fixado como se fixa uma fotografia por meio de processos químicos, não? E vemos como veja como essa fórmula se repete no quadro estrutural, a fixação do negro, não, por meios químicos, digamos assim, não? Então, sendo um objeto e não um agente, sendo o não ser,
o vazio, o buraco que fala Lewis Gordon, o homem negro, e nesse caso eu gostaria de falar exatamente do homem negro, não, é um sujeito impossível. Ele não pode ser, não. Apesar de todos os esforços, digamos, de suplementação no sentido poliestrutural que fazemos para ser alguma coisa, não? A cultura, não? O corpo, o cabelo e principalmente, meus caros e minhas caras, não? A sexualidade, não? Fanon diria, o homem negro é um ser genital, não? A genitalidade ou a sexualidade, que é a mesma, e aí voltaremos então a Gregório de Matos, é a mesma gramática do poder colonial, não? Que aparece lá no século XVII, como essa estrutura, e aparece em Abu Ghraib, não? Essa articulação, poder, violência, sexualidade, abrindo espaço, montando cenário para que o negro desenvolva o seu drama sem saída, não? Sem solução ou sem horizonte possível, não? A pretendida estabilização ontológica, não? Eu sou alguém, eu sou alguma coisa do homem negro, só pode ser a sua própria negação, o sair de si próprio, a busca do reconhecimento, não? A mulher branca, como nós sabemos, não? E falando também sobre isso, tem trechos muito bonitos, não? Não sei se bonitos, mas muito tocantes, não? Muito inspirados e muito sensíveis. Se a busca por ser algo transcorre no mundo anticolonial, não? No mundo dominado pela cultura racista. Fanon diz em Cultura e Racismo, no ambiente da cultura racista, que é o ambiente antinegro colonial, ser racista é ser normal. A expressão também é dele. É o esperado, é a média, não? É ser razoável, é ser racional, é ser objetivo, é estar preso aos fatos, não? Fatos desse mundo delirante, paranoico, absurdo, não? Alucinado. E por isso, Fanon, teremos que ser, meus caros e minhas caras, um espinho no coração do mundo, não? A pedra do sapato da normalidade, da conformidade. Isso é muito importante ser dito aqui, eu diria, no Cal, no Cachoeira, diante de vocês, nesse momento, não? Esse mundo é tanto o mundo fenomenológico da experiência vivida do negro, não? Como também esse mundo, historicamente instituído como um mundo colonial. Arremate final como uma ironia, não? Essa dialética do reconhecimento do si mesmo, do outro, negar-se para ser, parece ter, digamos, um enraizamento mesmo biográfico, não? No que se refere a Francis Fanon, como então aponta Eduardo Glissant, segundo cita Mantia de Awara, porque Fanon encontrou a si próprio e se definiu como um sujeito, como crítico e, digamos, talvez autêntico, não? Na Argélia, não? Fora, desterritorializado, descontextualizado, após diversos desmembramentos, disjunções, ou após a experiência do racismo na Europa, em Paris, após a exclusão, digamos, do conforto, do paraíso artificial, não, do ambiente colonial no Caribe, na Martinica, mas na luta de libertação argelina, não, em meio aos outros, Fanon encontrou a si próprio, não? Então, nessa dialética de extroversão que me parece fundamental, que mais uma vez conjuga, não? Vou repetir, ou interroga o sujeito ou a subjetividade e as estruturas políticas da história. Não dá para negar que a violência, na verdade é difícil negar, é preciso muita ideologia, não? É preciso muita mistificação para negar que a violência é o fundamento da ordem social, não? Quer dizer, tanto do ponto de vista da ordem social moderna, no mínimo, não tanto do ponto de vista histórico, ou seja, qual o ato de fundação dos Estados, do Estado colonial no Brasil, em outros contextos, não? O aparato político e mesmo a identidade de si consigo mesma, de uma população como um povo, não é conseguida, não tem sido por outros meios que não a própria violência
E essa violência permanece, não? Como disse Foucault em Defesa da Sociedade, não? Como um lastro sempre permanente, não? Quer dizer, a espada de Damocles do Estado paira, quer dizer, a guilhotina do Estado paira constantemente sobre nossas cabeças, não? A governação política dos povos é uma governança da vida e da morte, não? Como vocês sabem, Foucault enfatizou o governo da vida, mas o autor mais moderno, como Machiavelli, enfatiza o governo da morte, não? Como um modo de governabilidade, não? Então, por isso fala em necropolítica. Então, a violência, quer dizer, digamos, é algo, não sei se é a palavra, enfim, ilusório, digamos assim, não? É um efeito imaginar que a violência está ausente da vida social, é de algum modo um auto-engano, uma ilusão confortável, não? Que eventualmente a violência não nos atinge diretamente hoje ou amanhã, mas está à espreita, não? Pronta a qualquer momento. Não? Além do que, como eu disse então, do ponto de vista genético ou histórico, não? É o fundamento, é o gênero inicial, não? O fundamento, não diria, os pilares, não? Da ordem social. O problema, não? Como muitos revolucionários, os Panteras Negras e outros, identificaram muito bem, é que a violência do Estado ou da ordem instituída parece legítima, não? Porque preserva ou garante uma estabilidade, ou conforto, ou normalidade, não, ou racionalidade. E a violência revolucionária parece eminentemente ilegítima, não? Porque justamente é uma, digamos, é quase como um cheque em branco, de algum modo, não? É um programa de desordem total, não? E é um mergulho no caos, de algum modo, é um mergulho na desordem, digamos assim, não? Abraçar a violência política. Como temos visto historicamente, sob o poder, digamos assim, dos agentes individuais, decidir se agora é o momento ou não da violência, não? Esse momento se impõe, não? Historicamente. Esse momento, um momento da irrupção revolucionária política, nos arrasta, não? Nos engolfa, na verdade. Então, e é evidente, por exemplo, comemoramos esse ano 50 anos dos Panteras Negras, que buscaram, depois em outras dissidências, buscaram impor mudanças políticas nos Estados Unidos por meios violentos, não? E obviamente fracassaram, em alguma medida. O Estado americano permaneceu no mesmo lugar, o FBI, a COINTELPRO, matou todo mundo, exilou outros tantos, não? A desproporção, não apenas do aparato repressivo, digamos, mas da conformidade, não? A inércia da vida social trabalha contra a violência revolucionária, não? Evidentemente. Então não se trata de voluntarismo, não? Quer dizer, a partir de agora, não, eu sou o portador da verdade, da justiça, fui ungido, sei lá, por Karl Marx, por Bakunin ou por Fanon, e vou tomar o poder para as armas, não? Na verdade, o problema é mais complexo, não? Ou mais complicado, não, na verdade. A situação colonial em África, que é o teatro, que é o cenário fundamental, tem características muito agudas, não? E contradições muito vivas, não? Num contexto global também muito particular, não? Nos anos 50 e 60, que permitiu o uso da violência, com resultados diversos, na verdade, do ponto de vista da emancipação, não? Do ponto de vista da liberdade, dos direitos, da igualdade, da justiça, não? Com resultados diversos, não? Richard Wright é interessante, porque é um autor muito presente num campo de debate que também formou o pensamento fanoniano, não? Então, Richard Wright estava na conferência em Bandung, na Indonésia, que cunhou, de algum modo, que inaugurou o momento terceiro-mundista, não? Quer dizer, novos estados buscando uma voz na área internacional, mas também buscando um modo de articulação para vozes do Sul, vozes de povos de cura, etc. Não? Wright observava esse cenário como dividido entre a emancipação socialista e o fascismo, não? Então, Bigger Thomas é um sujeito que, digamos, porta as potencialidades de um uso da violência emancipatório ou de uso repressivo, não? E isso parece
O livro é genial, certamente, não? E longe de mim pretender esgotá-lo aqui, enfim. Mas o livro, isso é mais importante, talvez mais perturbador, porque essa, digamos, a superposição, não, a coincidência de um impulso revolucionário ou de um impulso fascista aparece como um crime contra a mulher branca, não? O que é, como você apontou bem, um tema bastante fanoniano. Sobre a religião, do mesmo modo, talvez. Então, Cláudio, quer dizer um nível mais histórico, estrutural e um nível mais contingente, digamos assim, não? O conjuntural, não? Porque Fanon, de algum modo, como Marx, não? Parece ver a religião como digamos, a expressão de uma inconformidade, não? De uma violência que não encontra outro lugar, não? Então, por exemplo, na descrição, eu falei um pouco antes do transe, não? E das religiões, das novas religiões africanas, não? Então, se pensar, por exemplo, no Zion, nas religiões sincréticas, não cristãs e, digamos, africanas, não? Na África, na África do Sul, Moçambique, não? Em muitos contextos. E mesmo no Brasil, não? No contexto das religiões, eu conheço pouco o tema, não? Mas no contexto das religiões neopentecostais, onde o corpo, a música, o movimento tem um lugar central, não? Quer dizer, não há roupa, quer dizer, o uso do corpo e essa dimensão muscular, não? Como diz, o sonho do nativo é sempre um sonho muscular, não? Ele está correndo, dançando, saltando. O nativo precisa, quer dizer, lembremos, eu não comentei aqui muito, não? Provavelmente por falta de competência, mas lembremos a importância da psicanálise, não? E da psiquiatria própria, não? No princípio de Fanon. Então há uma pulsão, há uma energia, não? Que está represada e que precisa encontrar canal, um veículo, não? Corporal, uma catarse, digamos assim. O transe e a religião aparecem muito nesse sentido, não? E Fanon vê isso como um subterfúgio, não, digamos, não de revolucionário. Nesse debate sobre autenticidade e inautenticidade, não? Um sujeito autêntico reconhece a sua situação, não? Eu vivo a minha situação, como brinquei, falando aquela música do Edson Gomes, não? Essa é a minha situação. Eu a confronto, não? Doa quem doer, na verdade, não? Em sua crueza, sem dourar a pílula, não? Então eu sou autêntico. Eu sou inautêntico quando eu vivo sob má fé, finjo ser o que não é, finjo que vejo, simulo, minto para mim também que a mentira passa a ser um modo de existência. E ali onde eu vejo a emancipação, não, ali onde eu vejo a transcendência, ali onde eu vejo a transformação, a libertação, a cura, há meramente, digamos, um transe muscular, diria Fanon. Então ele é muito severo, não? Na disciplina, se tem algum estudante, tem ali o Zezão, não? Nós assistimos um filme interessante que é oh meu Deus, Os Mestres Loucos, não? Alguém me ajude aí, não lembro o nome dele, eu esqueci agora. Rezende, não é isso? Alain Rezende, não é isso? Jean Russo, obrigado. É verdade. Jean Russo, obrigado. E o filme, enfim, vocês sabem, muito com recepção muito polêmica, não? E muito complicada, e na classe, grande parte da turma foi unânime em confirmar a objeção ao filme, não? Na discussão, mas o filme mostra um cenário urbano de urbanização africana em África, com a presença de diversos imigrantes descentralizados, não? E que encontram num culto exótico, não? De figuras coloniais estereotipadas, não? Um meio de desafogo, não? E a voz off do diretor insiste um pouco nessa chave de leitura, não? Que o transe e o culto dos Haukar é uma forma, é uma terapia acessível naquele contexto precário não, e fragmentado. Não? De tal modo que é um pouco subterfúgio. Não? É negar a contradição ou deslocá-la para um plano, digamos, metafísico, mas que pode usar o corpo como, digamos, instrumento de uma catarse. Não?